Olá, eu me chamo Julia Andrade e hoje vou apresentar o trabalho Estudo da Loxosceles chapadensis, Bertani Fukushima e Nagahama 2010, Arana Caribe, orientado por Regiane Maria Lira da Silva, Tânia Kolbe Brasil e o Karim Lise, e financiado pela FAPESB. Atualmente são conhecidas 149 espécies de Loxosceles no mundo, e esse gênero é responsável pela forma de araneísmo mais importante da América do Sul, somando quase 40 mil picadas no Brasil de 2017 a 2021. Os dados biológicos para espécies sul-americanas ainda são limitados, como é o caso de Loxosceles chapadensis, espécie descrita por Bertani Fukushima e Nagahama em 2010. Essa aranha ocorre em pé-de-domicílio e cavernas brasileiras, na ecorregião da Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Seus tipos foram queimados no incêndio que acometeu o Museu Nacional em 2018, e as informações biológicas ainda são escassas, sendo seu trabalho de descrição o único acerca da espécie. Objetivamos caracterizar a história natural de Loxosceles chapadensis, ampliar o seu conhecimento e ocorrência, até então restrita à ecorregião da Chapada Diamantina, e especificamente identificar e caracterizar variáveis de distribuição espacial, sua coexistência com outros táxons e aspectos biológicos e comportamentais no ambiente natural e cativeiro. Para isso, foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa com estudo observacional participante das aranhas em cavernas, observadas in situ e ou cativeiro. As coletas foram realizadas através de uma licença permanente durante 5 expedições em 8 localidades. As aranhas coletadas foram mantidas no Núcleo de Arqueologia e Animais Peçonhentos da Bahia, que é um aracnidário registrado, e todos os dados foram processados, tabulados e analisados através do SPSS. Ao todo foram coletados 457 indivíduos, majoritariamente na Gruta do Lapão e Gruta da Torrinha. As variáveis ambientais, umidade e temperatura foram consideradas homogêneas, e, em geral, as cavernas são ambientes extremamente estáveis, com alta umidade, temperaturas estáveis e ausência de luz, o que favorece a colonização e permanência dessas aranhas. Entretanto, a distribuição espacial foi heterogênea, determinada principalmente pela luminosidade. Sendo assim, a grande maioria das aranhas foi coletada nas zonas fóticas, apesar de serem marcadamente fotofóbicas. Isso porque eram encontradas em zonas mais sombreadas, em fendas, buracos e não expostas diretamente à luz. Esse resultado pode ser relacionado à distância da entrada até as zonas mais profundas, as zonas afóticas, o que pode ser uma barreira, além também da possível redução de presa nesses ambientes. Ao todo foram registrados outros 26 táxons coexistindo com Loxosceles chapadensis, sendo os mais frequentes Arana, Chiroptera e Diptera. 96% deles foi encontrado nas zonas fóticas, enquanto apenas 46,1% nas zonas afóticas, o que reforça o argumento de redução de presas em zonas mais profundas. E aqui, alguns exemplos de aranhas, escorpião e outros táxons. A grande maioria das aranhas coletadas estava em descanso ou inativa, e esses animais são noturnos, normalmente vivem em lençóis brancos de teia que cobrem o substrato, como ilustrado por essas fotografias. Os animais coletados em alimentação, em sua maioria, estavam se alimentando de Coleoptera. Essas aranhas se alimentam de vertebrados vivos, mas também podem usar outras estratégias, como a necrofagia e canibalismo, o que também foi registrado em seu ambiente natural. Esse evento é comum, principalmente em cavernas que estão secas e oligotróficas. Ao todo, 120 exemplares foram mantidos em cativeiro e alimentados com baratas, também fonte de alimento em seu ambiente natural. Os únicos dados prévios reprodutivos acerca de Loxosceles chapadensis são do seu trabalho de descrição, em que uma fêmea em cativeiro construiu 2 zootecas, a primeira com 27 filhotes e a segunda com 23. Nesse trabalho, houve reprodução durante todo o ano, assim como para outras espécies de Loxosceles. 28 fêmeas ovipositaram, 9 delas uma segunda vez. Em relação à quantidade de filhotes, na primeira ovipostura teve-se uma média de 14,2 filhotes, enquanto na segunda, de 11,2. Diferiu também nos resultados observados pela Loxosceles gaúcho, que em média apresentou 61,3 filhotes por ooteca, muito mais do que observado pela Loxosceles chapadensis. Por fim, concluímos que Loxosceles chapadensis ocorre unicamente no entorno da Caatinga, restrita à ecorregião da Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Os registros mostram 10 localidades em 6 municípios, dos quais 9 são cavernas, o que indica uma boa adaptação ao ambiente cavernícola. Sugere-se a presença de populações troglófilas e consideramos que os dados sobre história natural são inéditos, mas ainda insuficientes para definir o seu grau de ameaça. Aqui as referências utilizadas, e deixo meus agradecimentos a toda a equipe do NOAP, aos guias que nos acompanharam nas expedições, às orientadoras, FAPESB pelo financiamento e ao Congresso UFBA pela oportunidade. Muito obrigada.